Olá, essa gravação que você vai assistir é do encontro que aconteceu no dia 2 de março de 2024. A gente voltou nessa sessão a que nós tínhamos visto no encontro anterior, que é a sessão 8 do capítulo 13, e a gente conversou bastante sobre ela, esclarecemos mais algumas coisas, pensamos no que seja o milagre, porque ele é necessário, né, aqui para a gente. E tem vários outros assuntos com muita participação hoje, eu acredito que possa ser bem útil para você. Se for, por favor, ajude a gente a espalhar mais essa mensagem, dando um joinha, fazendo comentários, se inscrevendo aqui no canal. Muitíssimo obrigada. Bom dia, todo mundo. Agora é bom dia. Estamos aqui reunidos para a gente conversar sobre um curso em milagres, mais um Tira Dúvidas. E hoje a gente volta na sessão que a gente tinha visto no último encontro, que é a sessão 8 do capítulo 13. Nós vamos voltar nela. Então, eu não sei se alguém conseguiu ler, se alguém conseguiu separar alguma coisa, né, para a gente conversar. Se não, eu tenho várias anotações aqui, a gente pode começar pelas minhas e depois a gente continua. Obviamente, nós não precisamos ficar presos a essa sessão, né? Porque tudo neste curso é o todo, tá bom? Eu só vou pedir para vocês, por favor, para vocês mutarem a si mesmos, porque o Rodrigo não está aqui, então vocês me ajudam nessa parte técnica. E lembrando todo mundo que esses encontros, eles ficam gravados, eles vão ser é, postados lá no YouTube, tá bom? Posso começar? Então, vamos lá, eu começo aqui, depois, ó, no parágrafo 3, no final do parágrafo 3, que eu sei que a gente viu na última reunião nossa, tem algumas coisinhas aqui no final que são extremamente importantes, então a gente relembra disso aqui, tá bom? A sentença 6. O milagre sem nenhuma função no céu é necessário aqui, tá? Então, o milagre não tem função no céu, porque o céu é uma coisa só e é algo que a gente não consegue entender. Nós precisamos do milagre aqui, porque a gente corrige a nossa mente na crença da separação em todos os aspectos, tá? E aí a gente tem aspectos da realidade ainda podem ser vistos e eles substituirão os aspectos da irrealidade. Os aspectos da realidade podem ser vistos em todas as coisas, em todos os lugares. Isso é o que o milagre faz com a gente, ok, amores? Porque o milagre corrige a nossa percepção, né? Aliás, ele está vendo, aliás, o Espírito Santo está vendo que nós estamos vendo, olhando tudo com o ego. O que ele faz? Ele interfere na nossa percepção, ele interfere na nossa interpretação, obviamente, a nosso convite, né? Nós, os tomadores de decisão. Então, ele interfere nisso e mostra para a gente, né, que nós podemos ver junto com ele, ok? Então, olha só, a gente vai fazendo isso aos poucos, corrigindo não, nós aceitamos a explicação, a correção do Espírito Santo, e obviamente isso só pode acontecer aqui no mundo dividido. Se for lá no céu, não tem necessidade, né? No céu a gente não vai saber nem que existe Pai, Filho, Espírito Santo e milagre, tá bom? É um estado mental de lembrança total que a gente não consegue entender aqui, ok? Nesse estado mental. Bom, vamos indo? A margem do Pai, do Filho, o Espírito Santo não tem função. É isso que ele está fazendo. A sentença 3 do parágrafo 4. O Espírito Santo é um pensamento de Deus e Deus o deu a ti porque ele não tem pensamentos que não compartilhem. Aqui eu quero lembrar vocês de uma outra passagem, onde o autor do curso diz que os pensamentos de medo não podem ser compartilhados,
tá? Mas os pensamentos de amor, eles são sempre compartilhados, porque a partir do momento em que a gente aceita, né, um pensamento de correção, que é o perdão verdadeiro, que é o que ele ensina, a partir deste momento, nós temos a lembrança, né, de que somos amor, e nós não podemos ter essa lembrança, mesmo que inconscientemente, sem compartilhar, sem estender essa lembrança, tá certo? Vão me interrompendo, por favor, eu estou olhando o PDF aqui. A mensagem do Espírito Santo, ó, sentença 4, seguinte, né? A mensagem do Espírito Santo fala da intemporalidade no tempo, e é isso que a visão de Cristo olha, e é por isso, né, que a visão de Cristo olha para tudo com amor. O milagre, então, se a gente vamos lembrar, né, nunca é demais lembrar que o milagre é a aceitação da interpretação do Espírito Santo. Então, ele interrompe o tempo, ou a necessidade de tempo, porque ele diz que o que está passando na nossa mente é tudo passado, tá? Então, tem uma intemporalidade. E aí ele vai lembrando a gente, bem aos poucos, de que aquilo que não é amor é medo. Tudo bem? Diz, Silene, por favor. Por favor, como você entende o aceitar o Espírito Santo, a intervenção dele? Você falou que ele intervém, certo? Isso. Na prática, no cotidiano, numa situação cotidiana, no nosso cotidiano, como você entende isso, por favor? Não, joia, isso daí é muito, muito, muito legal, Silene, assim, precisa estar na nossa mente o tempo todo isso, tá? Então, assim, eu não entendo, não, a gente experimenta, certo? Por Tá. exemplo, ó, vou te dar um exemplo que aconteceu algumas semanas atrás, né? Então, eu tinha marcado um compromisso com uma pessoa e aí, é, eu não me lembro mais qual é o motivo, mas ela falou: ai, não, de última hora, não posso ir, tá? Não posso, não vou, não quero, não me lembro mais. Aí apaga da minha memória. Mas aí, a hora que ela falou isso, né, eu fiquei com uma bronca, sabe? Mas eu fiquei com uma raiva, porque afinal de contas eu já tinha me arrumado, já tinha me programado, já tinha mandado a moça ficar com a minha mãe, já tinha feito isso, barará, 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 e aquilo foi indo, sabe? E foi indo, assim, por mais observadora que eu já consiga ser, né? O negócio ainda está aqui. Né? E vai, e olha só, que falta de respeito, e olha só, e olha, não foi a primeira vez, e olha só, e blá, 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 blá. Daí, de repente, o mal-estar é tão grande, só que vamos lembrar que quando a gente vai treinando a mente para olhar para o ego efetivamente, né, fica mais rápido essa observação, ok? Então, aí eu fiquei olhando, aí de repente eu falei, gente, ego, não enche minha paciência. Entende? Imediatamente cortou isso, tá? Imediatamente. Eu não sabia do motivo que é que ela cancelou. Na verdade, eu nem me lembro agora, tá? Mas aí eu fiquei com uma bronca enorme dessa pessoa, e daí, de repente, mas isso durou minutos, e vai indo, 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 e se vocês observarem, traz tudo do passado que já aconteceu, detalhes de passado, sabe? Ah, eu já fiz coisa e a pessoa não reconheceu. Aí eu já fiz não sei o quê. Blá, blá, blá. Tudo isso vai enchendo a cabeça da gente, como se fosse uma sala de estar, né? E o ego vai pondo todos esses pensamentos. De repente você fala, ego, não torra, sabe? De repente você se toca o que está acontecendo. Nessa hora, você abre um espaço para que o Espírito Santo te diga, né? Como ver isso, como olhar para isso. E, assim, mesmo que a forma, né, ou a interpretação dele não apareça imediatamente, tá? Daqui a pouco vem, ou daí a um tempo vem, porque a nossa única função é nos abrir para, primeiro, desconfiar do que a gente está pensando, interpretando e sabendo tudo, tá? Depois dessa desconfiança, a gente começa a abrir esse espaço para que a outra interpretação aconteça. Se é imediata ou se é depois, a gente já vai estar tão segura que aí não tem mais problema. Pode ser assim, Silene?
Perfeito, muito obrigada. E te ouvindo, aí lembrei o encontro passado, né? Que Aham. você iniciou com a frase-chave, toda a pura liberação do passado, né? Aham. É, é isso Como mesmo. é? É isso mesmo. Porque o que que dói? Dói a interpretação que a gente está tendo, não é? Aham, Isso é o que aham. dói. E É, aí, e aí essa interpretação é do quê? De algo que vem, que eu conheço, que eu concluí, que eu já sei é, do passado, né? sim. Como é difícil limpar a casa, né, Maria Amélia? É, mas vai ficando mais divertido, sabe? Agora a gente Sim, já pega e sim, fala, ego, vai pegar pedrinha lá na descida, sabe? Vai, né? Caça verdade. sapo com bodoque. E aí a gente já sabe de onde vem. Essa é a grande diferença, não é? Obrigada, viu? E eu que agradeço. Eu não É. lembro qual foi a ordem aí de meninas que ergueram a mãozinha. A Pilar primeiro? Pilar primeiro. Então vai. Obrigada, Valéria. Então, o que eu ia te falar, Maria Amélia, é que eu tenho feito isso também. Eu tenho mandado várias vezes o ego passear e realmente não é sempre que eu tenho uma resposta do Espírito Santo, mas depois, num determinado momento, vem uma resposta, como assim, gente, isso não é real, isso está na minha mente, isso é uma projeção, alguma coisa assim nesse sentido. Opa, mutou, Pilar. E às vezes também não vem nada, mas Aham. simplesmente quando eu falo para o ego, olha, me deixa em paz, eu não quero mais conversa com você, vai perturbar qualquer outra coisa. Então, ele faz realmente um corte. E às vezes ele insiste, às vezes ele insiste. Não, vamos continuar, né? Tá gostoso pensar assim. Vamos continuar. Aí eu tenho que lutar com ele, falar: "Não, eu não quero continuar pensando assim". É normal isso, acho que é assim mesmo que é o processo, né? Sim, é o processo. É que aí depois a gente começa a ter todo o quadro, né, de tudo que o curso ensina, porque a gente precisa desse sentimento de vitimismo, né? A gente precisa de muitas coisas desse tipo. A gente precisa manter a culpa para a gente manter este mundo. Mas a gente olha para isso efetivamente na prática e vai lembrando que é, é assim, a escolha pelo ego não tem problema. E o que a gente tem de muito diferente, né, a partir do momento em que a gente se torna um estudante mesmo desse curso, antigamente eu não sabia que era assim. Antigamente, eu realmente olhava para as pessoas e para as situações como se elas estivessem acontecendo comigo. Aí, Uhum. hoje, eu já sei que é o bababá, bababá, bababá. Então, Sim, essa diferença, ela sim, é um presente para a gente, né? A gente sabe da concordo, onde vem, não é? concordo plenamente. É um Ah, presente mesmo, porque a gente consegue identificar. É muito bom. Era isso que eu... obrigada, bem. Obrigada, viu, Pilar? Vamos lá. Valéria, por favor, bem. Bom dia. Bom Em dia. cima do que você falou e do que a Silene perguntou, e já completando o que a Pilar falou, não necessariamente a gente vai ter uma nova interpretação. Eu acho que o que importa é como que você vai passar a se sentir com relação àquele acontecimento. Por exemplo, quando tem alguma coisa com um animal, eu sofro muito. Então, assim, eu até evito, porque eles não sabem falar, então não tem uma defesa. E aí, no outro dia, lá no trabalho, foi até ano passado, uma menina estava começando a contar o que aconteceu com uma gatinha, que a filha dela estava estudando veterinário. E aí, eu já imediatamente fico com raiva. E aí, a minha cabeça começa a imaginar como que aquilo se deu. Entendeu? Tipo assim, qual foi o sofrimento? E aí eu fiquei tão angustiada, aí no primeiro momento eu falei, eu tô com raiva. Aí xinguei. Falei, pronto, agora o Espírito Santo é contigo. Não foi de imediato, ainda voltou umas duas vezes. Quando voltou, eu percebi, entreguei. Agora eu tô tranquila. Entendeu? Então, eu acho que é isso que importa, porque quando a gente ainda está aprendendo, a gente quer muito, eu quero uma nova interpretação. Eu não sei como que os fatos todos aconteceram, e eu não tenho que ter essa nova interpretação agora. É como que eu estou me sentindo com relação àquilo. Entreguei ao Espírito Santo,
Aí eu, tipo assim, mentalmente eu conversei, né, como se eu estivesse falando com Cristo daquela outra pessoa, né? Tipo, aqueles passos todos do perdão, que eu acho que é importante para você realmente sair daquela situação. Porque se você ficar, entregou e também não perdoou, eu acho que aí também não vai adiantar muito, porque eu não sei realmente o que que aconteceu, né? Aquela pessoa está interpretando um papel que eu não quero, que eu dei para ela. Bom, pelo menos foi assim que eu vi. Tá bom? Então era isso. Beijo. Não, Beijo, mas Ju. é isso. Não, mas é isso sim, Valéria. Só que tem uma coisinha que a gente precisa lembrar, Então, né? explique. Que o fato de você agora estar tranquila é porque existe, mesmo que não conscientemente, existe outra forma de ver Então, ou uhum. outra forma de interpretar, né? Não, sim, o que eu quis dizer é que eu não tenho que estar consciente, assim, Sim. dessa outra forma de ver. Ah, não, É isso que eu perfeito. estou É querendo isso dizer. Que às mesmo. vezes as pessoas querem dizer, ah, não, mas eu quero ter essa nova interpretação aqui, É, já nesse plano aqui, nessa. A Valéria já tem que ver perfeito. essa nova interpretação. É nesse Isso, sentido que eu tô isso falando, mesmo. entendeu? E sabe o que acontece quando a gente fica, né, nervosíssima, querendo saber conscientemente qual é a outra Não vai. interpretação? Eu quero achar o lado positivo do negócio, né? Exatamente. Então a Ou gente eu quero continua dar na a minha dualidade. interpretação, né? Ou eu quero acabar dando a minha interpretação. Isso, e procurar o lado positivo vai dar na mesma, né? Vai dar na mesma, Exato. porque não tem nada positivo aqui, nem nada negativo sozinho. Uhum. Sempre, sempre, sempre tem os dois lados, né? Como que a gente faz com isso, né? Assim, como que fazer com isso e tudo mais, não tem o que a gente realmente vai entregar para um sistema de pensamento que não é o que fez esse mundo, certo? Uhum. Então a gente Certo. vai fazer de forma, a gente vai entregar para o Espírito Santo. Como se dá essa entrega? Aí é muito difícil a gente saber como se dá essa entrega exatamente. Mas o resultado dela, que é isso que você está falando, ó, agora eu estou em paz, sabe? Uhum. E quando eu não consigo? Quando eu não consigo não ficar em paz, eu saio, né? A gente sempre brinca, né? Vou assistir uma comédia, vou Sim. falar, vou fazer qualquer outra coisa, né? Vou falar mal dos outros, né? Para descobrir depois que não tem outros, entendeu? Aí, né? Tudo isso faz com que eu tire, né? Aquela O foco. insistência do ego, né? Que Uhum. é uma insistência mesmo. E aí Uhum. depois a gente volta e começa o trabalho outra vez, que são os passos do perdão. E é isso aí mesmo, né? Super obrigada, amor, viu? Ô, Janeide, você já vai falar, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Moçada, aqui no chat eu deixei um link para quem puder, porque eu não sei se todo mundo tem as redes sociais com a gente, quem puder fazer uma avaliação do Grupo Mera lá no Google, tá bom? Deixei aqui, ó, mas eu posso colar de novo, se vocês quiserem. Não, não sei colar de novo, peraí. Tá, aí é uma avaliação lá no Google, é só colocar as estrelinhas lá e a gente agradece muito, tá bom? Diga, Geneide, por favor. Não está aparecendo, Mariana. Tá Não colou aparecendo? nada. Ah, peraí. Peraí que eu acho que eu deixei aqui. Aqui. Pronto, de novo, tá? Prontinho. Pode falar, Janeide. Depois a Regina fala. Você tá mutada, Janeide. A diferença de quando a gente já tem uma certa intimidade, né, com o Espírito Santo. Em dezembro desse ano que terminou, de madrugada, minha irmã liga apavorada que a minha mãe tinha ido para o hospital e estava muito mal e que tinha tido várias paradas cardíacas. E uma certa hora, ela gritando, ela falou: Ó, a minha mãe, ela faleceu. Aí nisso que ela falou, ela faleceu, eu fiquei assim parada. Aí eu lembrei: Espírito Santo, o que eu faço aqui? Aí nisso eu sentia assim, uma paz, eu olhava para o meu esposo: a minha mãe faleceu e a gente mora em cidade diferente. Aí eu: o que eu faço? Aí ela está na minha lista de plano funerário, né? Eu disse: então vou preparar já o plano funerário, pegar tudo aqui, os dados. E
numa calma que eu parava e ficava observando. Aí, a pouco, meu irmão continuava na linha e pegou o telefone com uma voz bem tranquila e disse: Olha, a minha esposa entrou para falar com a médica. Aí passou o telefone para a médica. Aí eu falei para a médica: a minha mãe faleceu mesmo? Aí a médica: Ainda não. Ela teve assim. A gente conseguiu reanimar, e aí depois, mas ela tá muito mal. Enfim, ela não faleceu, aí foi internada numa outra cidade. Eu fui para lá, fiquei com ela vários dias, e quando ela já estava assim, eu levando ela para o banheiro, a gente já podia conversar, eu olhei para ela e disse: Mãe, eu preparei até seu funeral. Aí a gente deu muita risada, né, disso. Daí eu falei para ela: Olha, na hora eu senti uma coisa muito ruim, mas quando eu chamei o Espírito Santo, ela também tem muita intimidade com Deus, né? Ela é testemunha de Jeová. Aí eu disse: Eu senti uma paz, mas depois eu fiquei pensando: eu não pedi assim, traga minha mãe de volta. Eu não pedi isso. Eu só aceitei aquela situação e passei por ela. E depois fiquei pensando: em outro momento, o desespero faz a gente ficar numa situação incontrolável, mas quando você chama ali o Espírito Santo, e também você não se preocupa assim, o que ele vai fazer, você vai agindo ali. É uma paz indescritível, eu acho que é o que transcende tudo. E mesmo depois, eu fiquei pensando, e se ela tivesse falecido mesmo, como seria? Não, É, só fiquei observando a diferença que é entre um e outro, né? Certamente, certamente. Muito legal, né, Janeide? Essas percepções novas, elas vão acontecendo com a gente, e é necessário que nós falemos aqui para as pessoas, né, porque muita gente que vai assistir a gente não, nem conhece direito um curso em milagres, é que essa é uma confiança que a gente vai tendo, em aceitar, porque essa confiança, ela vem junto com um nível de aceitação, né, das coisas que ocorrem neste mundo, é um nível muito diferente, né? É, a Pilar perguntou, esses são milagres? Podemos chamar isso de milagre, sim, né, Pilar? Uma experiência mística, um milagre, porque é a correção. O que que nós sentimos aqui quando alguém larga o corpinho? A gente sente que vem tudo junto, né? A culpa, ela aparece de várias formas, né? De várias formas. Quando essa separação parece acontecer de forma mais concreta, né? Então, o corpo foi, aí a pessoa foi embora, né? Eu não vou encontrar mais essa pessoa. Então, então a separação, ela fica concreta aqui para a gente, né? Quando a gente fala de corpos. E quando a gente tem uma confiança maior, mesmo sentindo, porque a gente ainda vai sentir isso, né? Se não de uma pessoa, pelo menos com outras, mesmo sentindo isso, a gente consegue olhar e observar e ver que, assim, ou pelo menos aceitar, né? Que a separação não pode ser real, entende? E, então, isso traz de volta a paz para a gente, tá bom? Mas essa é uma coisa que é difícil da gente conversar aqui, porque assim, envolve muita coisa, envolve muita teoria, e muitas pessoas que vão assistir a gente não estão ainda dentro desse nosso conteúdo de curso aqui. Mas obrigada, viu, Janeide? Obrigada, tá? Regina, tem que desmutar, Regina. Aí. Aí. Aham. Eu estou aprendendo tudo aqui, até mexer nesse novo, para falar e levantar a mão. Não, Aham. é o seguinte, Maria Amélia, isso tudo está me pegando assim, desprevenida. Eu até queria perguntar o que é isso tudo que está se falando. Mas eu comecei conforme as perguntas, eu comecei a reconhecer alguns momentos que eu tive isso. Eu nunca pedi para o Espírito Santo, eu peço para Deus. Para mim, é só Deus que existe. Sim. Eu não faço a distinção, entendeu, entre os três.
E não sei, eu acho que é uma coisa que eu preciso aprender isso, para pedir para a pessoa certa, porque talvez até ele tenha me encaminhado para a pessoa certa, né? Não sei. E outra coisa, Isso. e tem É. dias que eu acordo à noite com uma culpa, uma coisa, parece um terror noturno até. Aquilo me tira, eu perco o sono, fica uma coisa muito assim. Eu posso usar isso nessa hora? A gente pode usar tudo em qualquer hora, tá bom? Não se preocupem com a forma, a gente vai usar tudo em qualquer hora. Como eu sei que você está iniciando nos estudos, Regina, então vamos pensar uma coisa assim, que é uma base, né, de um curso em milagres. A gente vai ter ainda é, muitos pedidos para consertarmos o mundo que a gente pensa que é a nossa realidade, né? Eu com esse corpo, a minha família, os meus amigos, vocês que são meus companheiros aqui, então a gente vai pedir muito. Cada um que pede ajuda para mim, né, que está passando por uma situação difícil, é lógico que eu peço ajuda, o que um curso em milagres chama de os primeiros degraus da escada da oração, ok? Depois a gente vai se acostumando com o que ele diz, que esse mundo só pode ser uma ilusão. Não é porque um Deus de amor não criaria um mundo onde tem amor e medo, né? Amor e raiva, amor e ódio e tal e tal. Então a gente começa a olhar para isso já com os olhos mais observadores. E essa observação vai mostrando para a gente que, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse passando no mesmo momento por aquilo que a Janeide contou para nós. Cada um de nós vai reagir de forma diferente, né? E o que é a base de um curso em milagres, né? A base dessa metafísica. Ele diz assim, ó, a verdade nunca muda. A verdade, ela foi feita por Deus e nunca muda. O fato de você falar com Deus diretamente não tem problema nenhum. De alguma maneira, não tem problema. O que ele diz, né? O que ele diz para a gente é que a gente ainda, para esse Deus apelativo, para esse Deus justo, não apelativo, né? Justo, que vê o bem e o mal e etc., a gente fala com ele ainda. Mas quando você aceita que Deus é só amor, você começa a desconfiar de todas as coisas por aqui, né? Ou da sua própria interpretação de todas as coisas, e aí você começa a ver que deve ter, né? Um elo que fala comigo com o Deus real, que me liga a Deus real. Então, um curso em milagres emprestou esse termo, né? Espírito Santo do cristianismo. O cristianismo é muito divulgado aqui no Ocidente, né? Então, esse é um termo um termo didático que ele usa e que faz esse elo com a gente. Nós podemos chamar o Espírito Santo também de memória de Deus em nós. Nós podemos chamar o Espírito Santo de elo, de memória, de, é, sei lá, né? Porque a gente já falou aqui, mas nunca é demais repetir. Espírito Santo é uma ideia, né? Como a voz por Deus, que a gente não pode. A nossa garantia de que nós nunca deixamos Deus é representada por esse termo, Espírito Santo, e ele é uma ideia, como fala, a gente não pensa na mente de forma concreta, né? Então, e Jesus seria, então, a forma manifestada dessa mesma ideia, o elo que ainda me lembra que eu sou uma com Deus, tá? Então, isso tudo é assim que vai se adaptando, mas não tem problema nenhum você falar diretamente com Deus. Você vai só introduzindo essa linguagem, né, para você e vai esclarecendo tudo isso, tá? Assim, da maneira didática que esse curso traz para a gente de reinterpretar uma mensagem, por exemplo, que o Jesus tentou falar para a gente há 2000 anos atrás e a gente não entendeu. Então, é uma forma de ele ajudar a gente a entender. É isso que está acontecendo aqui com o curso, tá? Mas está Uhum. tudo certo o tempo inteiro. A gente não precisa se preocupar com a forma, porque o conteúdo está sempre por trás. O conteúdo, que é você lembrar que você é o filho de Deus, está sempre por trás de qualquer forma, tá bom? Tudo bem? Obrigada, viu, Regina?
tá? Obrigada, querida. A Pilar escreveu aqui: nós não temos que nos preocupar com a origem da culpa, né? Não, porque a matéria-prima desse mundo, do mundo que teoricamente é um mundo de separação, né? Que ele aconteceu, a matéria-prima dele é culpa. Então, a origem da culpa a origem real da culpa é eu acreditar que me separar de Deus é possível, tá? Mas ela não pode ser real, tá bom? Por isso que a gente fala a correção do curso, tudo que ele faz com a gente é trazer os detalhes da culpa, né? Por exemplo, a forma, né, de eu culpar alguém ou a forma de eu me sentir culpada, né, por algum motivo, aí traz para gente, traz para o consciente, para que a gente possa ver a total insanidade de um pensamento desse. Mas, lembrando, tem que ser aos poucos e tem que ir trazendo essas culpinhas do nosso dia a dia aqui para falar, olha, ela é só mais uma representante da culpa que está aqui inconsciente. Não tem muito problema, tá bom? Então, esse Ah, tá. detalhe... Oi, bem. Não, porque esse terror noturno que me dá realmente é em função da culpa, né? E Sim. não tem por que eu ter isso, porque eu acordo de manhã, aquilo não era nada. Parece que é Aham. uma coisa que parece que se dissolveu no ar, entendeu? Isso. E aquilo me paralisou um tempo e até me fez tomar atitudes depois em função daquele terror, que eu Aham. não sei nem se foram boas para mim ou não, mas eu não posso basear as minhas atitudes numa falsidade, né? Uma coisa que eu sei que está sendo falsa. Não é real aquilo, aquele terror. Sim, nem o terror e nem a coisa boa, tá? Mas isso daí depois a gente começa a ver isso daí mais profundamente. Mas vamos lá. O fato de você não localizar a origem da culpa na forma, por exemplo, é uma culpa horrível, parece que a gente matou alguém, né? Muitas vezes ela vem de memórias mesmo, né? De memórias que são a matéria-prima deste mundo. O nosso papel aqui é a gente olhar para essas coisas, né? Olhar para esses terrores do jeitinho que você está fazendo agora. Depois que passa, porque na hora não tem graça, na hora a gente não consegue nem ver direito o negócio, mas depois que passa, você consegue. E quanto mais você olhar para isso, quando você está bem, mais facilmente você vai dissolvendo essas coisas, porque é dissolver, não tem que lutar contra nada. Então, é só dissolver essa coisa, tá bom? Dissolve. Isso. Obrigada, querida. Obrigada a você. Pode falar, Pilar. Então, eu estou ouvindo a Regina, estou ouvindo você, me veio assim um insight. A gente fica muito preocupada com a culpa nossa. Só que a culpa nossa é o reflexo da culpa de todos, né? Porque somos todos um. Então, eu É registro da casa? estou preocupada, por exemplo, de, sei lá, de ter feito alguma coisa que eu não devia ter feito. E isso fica martelando na minha cabeça. Mas a hora que eu entendi que, na verdade, eu não fiz isso, que isso foi uma projeção minha e que não era nem minha, porque ela é de todo mundo, eu me senti aliviada. Aham. Não sei se Mas estou isso certa, você não vai sei se estou chegar certa. nisso ainda, Pilar. Então, assim, lidar com as culpinhas que a gente tem na forma aqui é a forma do Espírito Santo fazer a gente chegar nisso que você está falando, tá? Então, que você pede para o Espírito Santo te dá uma outra interpretação. Por que eu vou ficar com culpa, de repente, com alguma coisa que eu fiz aos 20 anos? Que, na verdade, não sei nem se eu fiz. Que, na verdade, sou uma com todo mundo, então todo mundo fez junto comigo? Não sei se eu estou correta no pensamento, no Você intelecto, está. pelo menos no intelecto. Você está correta, tá? Porque tudo que a gente faz aqui que possa prejudicar alguém ou a nós mesmos
é só porque a gente ainda acredita nessa culpa mesmo, na realidade dessa culpa, né? A realidade de estar separadas, então nós temos essa culpa. Então é isso mesmo, você vai chegar nisso. Só que não pode de jeito nenhum, né? Desviar, né, a nossa atenção. Ah, então tá. Então eu realmente não fiz nada, não faço nada e não olho para isso, né? Efetivamente, no sentido de, olha, então tá, estou me sentindo culpada agora. Eu vejo que aquilo que eu fiz quando eu tinha 20 anos, e eu fiz, mesmo dentro desse mundo de ilusão, que é muito real para mim ainda, eu fiz quando isso daí quando eu tinha 20 anos, mas é porque eu nem sabia fazer de outro jeito. O que que eu tinha quando eu fiz aquilo que prejudicou uma, mais pessoas ou a mim mesma? Eu tinha medo. Tá? Então, foi uma forma de manifestar esse medo ou uma forma de manifestar essa culpa, porque culpa e medo para um curso em milagres é a mesma coisa. Então, eu tinha medo, as pessoas que estavam na situação tinham medo, todo mundo tinha medo. E aí, a gente fez o melhor que pôde. Quantas vezes eu vou precisar olhar para isso dessa forma? Não dá para medir, tá bom? Existem algumas coisas que eu olho para isso, ela já se dissolve, mas existem algumas coisas que elas voltam, 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 e cada vez que ela volta, né? Como eu sempre brinquei com vocês, 1.999.000 vezes um detalhe de uma situação, mas a cada vez que ela volta e a cada vez que eu me lembro disso, que isso daí está só na minha memória, que é uma forma do ego me manter neste mundo, ou manter esse mundo como real para mim, eu posso dissolver, né? Uma, duas, três, quatro. Cada vez que eu faço isso, eu saio, eu volto para esse mesmo detalhe ou para essa mesma situação, já de outra cor, sabe? Se antes era escurona, agora ela é um pouquinho menos escura, depois um pouquinho menos escura, depois um pouquinho, até um dia em que eu olho para a situação ou me lembro dela, ela não precisa ser apagada da minha memória, né? Mas eu me lembro dela já, assim, sem nenhuma emoção que me prejudique, tá? Porque ela foi no passado, ela é igual às outras pessoas, igual todo mundo sente, e a grande vantagem é o efeito colateral bom, né, da gente fazer esse tipo de exercício, é que quando eu olho para isso e estou vendo outra pessoa, já estou no meu processo de dissolução, mas quando eu vejo outra pessoa agindo da mesma forma que eu estava me condenando, eu já olho para ela já com compaixão, sabe? Eu já vou saber que, na verdade, o que está motivando essa forma de agir é mesmo é o medo, né? É o medo. E o medo tem, né? A gente precisa de uma teoria bem grande para falar sobre ele, né? Que a gente já falou várias vezes aqui, né? Não tira dúvidas, etc. Tá bom? Melhorou? Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, obrigada, Não, Maria Amélia. eu que agradeço, amores, eu que agradeço. Ó, tenho acesso de lembranças que me judiam. Sim, todo mundo. Bem-vindo ao clube, né? Vamos lá, tá? A Regina escreveu: eu tenho acessos de lembranças que me judiam. Então, é isso mesmo, para nós todos, ok? Podemos ir mais um pouquinho? Alguém quer apontar alguma alguma citação daqui, dessa parte, tá? Porque acho que a gente não vai conseguir ver tudo de novo. Mas não tem problema, porque isso daqui, sabe, todos os assuntos reúnem todos os assuntos nesse curso, tá bom? Aqui no. Bom, se vocês não me interrompem, ó, tô aqui, olhando o PDF, não estou vendo vocês. Aqui no parágrafo 5, a primeira linha, ele diz assim: é, bom, vilumbres parciais do céu na anterior, tá? Na linha 6 do parágrafo 4. Aspectos dourados da realidade que saltam à luz sob o olhar amoroso de Cristo são vislumbres parciais do céu que está além. Quando a gente aceita um milagre, né? Quando a gente aceita um milagre, a gente está aceitando para todos, é algo que a gente não consegue
saber também, né? Porque como assim, né? Para todo mundo? Sim, para os russos, para os japoneses, se tem vida em outros planetas, para todas as criaturas. Então, a aceitação do milagre me mostra que a criação é una para sempre. Eu interrompo o tempo, eu interrompo o espaço, eu não tenho mais, não vejo mais diferenças, e é isso que vai aceitando, mesmo que eu não tenha consciência disso. Ok, amores? Então, eu não preciso ter consciência do que está se passando pela minha mente. Eu só preciso me lembrar de que o milagre não é feito por mim. Eu aceito, o meu papel é importantíssimo nesse caminho. Eu aceito que o milagre possa vir por mim, tá? É a correção da minha mente que corrige a mente de todos. Como que as outras pessoas vão aceitar isso ou vão lidar com isso? Não é um problema meu, tá bom? A gente só aceita que o Espírito Santo pode agir por nós, tá bom? Todo milagre que oferece ao Filho de Deus não é senão a verdadeira percepção de um aspecto do todo. É isso que a gente está falando, tá? Eu aceito o aspecto do todo. Por quê? Na linha seguinte a gente tem, enquanto você não vê que cada aspecto, cada pessoa, cada situação representa, é o mesmo todo, é o mesmo do todo, porque para o Espírito Santo, a gente só tem as duas emoções, não é? Então, ele interpreta assim, olha, quando é algo que não está, que eu não posso chamar de alegria, que eu não posso chamar de compaixão, de paz, eu chamo de medo. Então, todo aspecto aqui tem medo, todo aspecto aqui tem amor, tá? Ou perdão, ok? Todo aspecto, assim, todas as pessoas, todas as coisas que a gente percebe. Bom, dessa forma, todo aquele que é visto sem o passado te traz para mais perto do fim dos tempos. É uma estratégia, né, para a gente lembrar disso aqui que ele está dizendo, que é na sentença 4, todo aquele que é visto sem o passado te traz para mais perto do fim dos tempos, é assim, quando a gente aceita, então, o milagre, a gente aceita de alguma maneira a gente aceita, né, que a gente nem sabe, que aquilo que a gente estava vendo, interpretando, percebendo, né, em outra pessoa, ela é um aspecto de passado. Quando a gente aceita que, por exemplo, é uma estratégia, né? Por exemplo, não. É assim, tá? Então, essa é a estratégia. Eu olho lá e me lembro que todas as pessoas, tudo aquilo envolvido naquilo que eu penso, inclusive a mim mesma, né? Que eu penso que foi horrível, né? Doloroso, etc. Tudo aquilo eu posso olhar como manifestação do medo. Tá? A partir do momento que eu tenho isso na minha mente, né? A partir deste momento que eu tenho isso na minha mente, eu já me lembro que existe outra forma. Tá? Eu já me lembro. E eu já consigo ser um pouquinho mais cheia de compaixão, porque a pessoa estava com medo. Ou as pessoas estavam com medo. Né? Ou as pessoas de alguma coisa que está acontecendo não perto de mim estão com medo. Tá bom? Tudo isso está envolvido mesmo que a gente não saiba. E aí eu vou lidando com essas situações de forma é, mais em paz, tá bom? Sem tanto conflito ali. Aqui. Então, assim, ó, vai uma pessoa que você vê sem passado, né? Que quer dizer, aí você olha para lá e vê que ela estava com medo, daí você desmancha tudo aquilo que você estava pensando, etc, etc. Vem, então, aquela pessoa te traz mais perto para o fim dos tempos, trazendo a escuridão, uma forma de ver que está curada e é capaz de curar, fazendo com que o mundo possa ver. Olha só, é, tudo isso parece que a gente tem que fazer sozinha, né? Ou parece que a gente tem que fazer em ordem. Eu preciso tirar o passado da minha mente, eu preciso ver de outra forma, e não é assim. Tá bom, amores? O que o Jesus faz nesse livro o tempo inteirinho é mostrar para gente o que está se passando na mente. Tá? E o que está acontecendo? Está acontecendo que eu preciso ver mesmo uma forma de culpa manifestada longe de mim. Ou quando eu vejo em mim, né, é para manter esse mundo, ok?
Lembrando que o tempo faz parte do arsenal de necessidades que o sistema de pensamento do ego tem para se manter. Se eu estiver falando de uma forma que vocês não estão entendendo, por favor, me interrompam e a gente fala de outro jeito, ok? Não estou olhando vocês. Vou seguir aqui, ó. Fazendo com que o mundo possa ver. Pois é preciso que a luz venha ao mundo escuro para fazer com que a visão de Cristo seja possível mesmo aqui. Lembrar para quem estiver assistindo a gente também que quando ele diz Cristo, ele não está falando do Jesus especificamente. Ele está falando de cada um de nós, da nossa realidade, né? Da nossa essência ou realidade, a palavra que foi melhor para vocês. Ajude o Cristo, ajuda assim. Peraí, deixa eu falar aqui que acho que fica melhor. Ajuda o Cristo a dar a sua dádiva de luz a todos aqueles que pensam que vagam nas trevas e permite que ele os reúna em sua visão serena, fazendo com que sejam um, ok? Veja, quando a gente faz isso, interrompe o passado, pelo menos por alguma fração de segundos, a gente interrompe nossa interpretação que vem do passado, né, sobre alguém, imediatamente tudo isso está acontecendo. E eu não preciso ter consciência, ok? Eu vou vendo o Cristo naquela pessoa, automaticamente eu vejo o Cristo em todo mundo, automaticamente eu vejo o Cristo em mim. E cada milagrinho que a gente aceita é isso que está acontecendo na nossa mente, tá bom? Nós temos muito medo de não existirmos sem este mundo aqui. Não tem problema. O que a gente só precisa fazer é tomar consciência desse medo e falar, tudo bem, sabe, ó, não tem problema, eu vou continuar aqui, desse jeito, ainda cheio de medo, mas eu estou agora já disposta a olhar para esse mundo, para todas as pessoas, de forma diferente. Não naquela mesmice que eu vinha tendo junto com o ego. Ok? De ver diferenças, de apontar o erro, de fazer a coisa. Então, eu vou fazendo isso de maneira serena. Eu não preciso me vigiar para isso. Eu preciso ver, assim, aceitar que é isso que está acontecendo na minha mente, aceitar que eu posso ver de forma diferente junto com o autor do curso, né, o Espírito Santo, e aí eu vou levando as situações pequenas dessa forma, aquelas com as quais eu consigo lidar. Porque quando eu aceito, quando eu faço isso comigo, eu estou sendo gentil comigo. Quando eu consigo ser gentil comigo, eu elimino o conflito que está na minha mente, tá? Ele sai pelo menos um pouquinho. E aí, a partir do momento que o conflito sai, o ego não consegue ficar. A gente precisa lembrar que, pelo menos naquele momento, que o conflito é a comidinha do ego, tá? Ele come o conflito e ele fica forte durante o conflito. Aquilo, o exemplo que eu dei, desculpa, para vocês, né? Que eu falei, veio na minha mente um monte de coisa. Olha só, essa não é a primeira vez que essa é a pessoa, e olha só, né? Fiz isso, fiz aquilo, ela fez isso, fez aquilo. A partir do momento que eu paro com isso e falo, ai, não enche, sabe? Ego não enche. Neste momento, eu parei com o conflito, ele se dissolveu e aí o ego não tem o que comer. Então, naquele pontinho do tempo, ele não pode estar ali. E se ele não pode estar ali, vamos lembrar, o tomador de decisões, ele não pode fazer nada, ele não pode falar nada sozinho, ou agir, né? Ou ele está com o Espírito Santo, ou ele está com o ego. Se eu dissolvi o conflito e não estou com o ego, automaticamente, mesmo que eu não tenha isso na consciência, mesmo que não tenha uma experiência fenomenal, misteriosa para mim, eu já estou junto com o Espírito Santo, ok? Então, a dissolução dos conflitos nas pequenas coisas que a gente chama de gentileza, ela faz com que nós automaticamente aceitemos a presença do Espírito Santo, mesmo sem ter nada de consciência disso. Claro isso para vocês, moçada? Tá? Então, ó, vamos lá.
Posso ir? Pilar, sua mãozinha está levantada, não sei se continua querendo falar alguma coisa, daí vocês me interrompam. Ô, Não, não. meninos, oi. Então tá, ó. Deixa eu só ver se tem Maria algum. Amélia, Oi, bem, fala. oi, tudo bem? Tudo Você bem, podia falar Karen? um pouquinho mais sobre essa dissolução? Porque, assim, estou te ouvindo aqui falar, eu estou percebendo ela acontecendo em tempo real aqui comigo de alguma forma. Entrei aqui muito angustiada, e aí, É. conforme a gente vai conversando, vai acontecendo. Mas só para eu conseguir é, Não, ok, sei, processar isso sei. melhor. Essa Tá. dissolução, ela vai acontecendo. Primeiro, eu não faço isso deliberadamente sozinha, né? De jeito nenhum. Mas a escolha pelo Espírito Santo, a escolha por sair do conflito, ela começa, né, consciente, ok? E ela começa especificamente. É uma coisa que o Jesus fala muito ali no curso, mas a gente, né, dissolve isso. Clara, nós temos mais um minutinho, eu vou tentar te ajudar, mas senão a gente volta nesse ponto. Você me ajuda no próximo encontro, tá bom? Olha Tá só. bom. Olha só, a gente começa com consciência, por quê? Porque primeiro a gente vai lembrando que, né, nós somos os tomadores de decisão e nós só temos dois guias, ok? Dois guias. Aí, um guia vai trazer o conflito 100% do tempo. O outro guia vai dissolvendo a função dele é ir dissolvendo esses conflitos também 100% do tempo. Como a gente está muito acostumado a ficar com o ego, e a manter o conflito e achar que é isso aqui mesmo, entendeu? Eu vou ter que analisar essas coisas e tudo mais. Então a gente escolhe muito mais o ego. Mas a partir do momento que eu vou tendo uma experiência, por menor que seja, de escolher o Espírito Santo e olhar e falar, nossa, que bobagem. Nossa, né? Que absurdo ficar pensando assim, ego, não enche, tá? Vai para lá. A partir do momento que isso vai acontecendo nas pequenas coisas, naquilo que a gente consegue, tá? Nós vamos confiando muito mais no Espírito Santo, esses conflitos vão se dissolvendo muito mais rapidamente, e a gente vai, e é um ciclo vicioso, né? Aí, quanto mais eu confio, mais eu escolho o Espírito Santo, quanto mais eu escolho o Espírito Santo, mais eu confio, e aí esses conflitos vão ficando cada vez mais observáveis, tá? Observar é a forma da gente escolher de novo, tá bom? Aí a gente tem lá no capítulo 31, escolhe outra vez, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com algumas coisas, moçada. Eu não posso me atrasar, né, agora, nesses dias, que aí senão a Ju vai me pegar aqui. Então, aí a gente conversa mais e a gente tragam essas questões de novo, se ainda não ficou claro, no nosso próximo encontro daqui a 15 dias, tá bom? Ó, super obrigada a vocês que estão aqui, muitíssimo mesmo, tá? Se vocês não estiverem aqui, não tem graça nenhum encontro, tá certo? Ó, beijo no coração de cada um, viu? Obrigada. Obrigada, Até. Maria Tá, bom Amélia. Obrigada, trabalho. gente. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.